paz do Senhor a todos, nossos amados e queridos ouvintes. É com alegria muito grande que nós estaremos dando a continuidade ao nosso estudo expositivo da carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos então iniciar o ensinamento que o apóstolo nos trouxe sobre o pecado, a graça e a justificação. Lembrando que esta sessão, ela encontra-se a partir do capítulo 5 e do versículo 12 e é concluída no capítulo 8 e o versículo de número 39. Então, desde já eu quero pedir as vossas orações para que o Senhor nos dê condições de estarmos aqui trazendo estes ensinamentos que eu não tenho dúvida que constitui-se a base para toda a nossa vida. Antes de nós iniciarmos aqui o nosso texto específico, eu quero trazer aqui algumas reflexões a respeito desta palavra. Em primeiro lugar, é importante nós observarmos a ordem que o apóstolo Paulo ele ensina as doutrinas. Nós observamos nos vídeos passados que ele ensinou sobre a depravação e depois sobre a justificação. Agora, ele vai ensinar sobre o pecado e depois sobre a graça. E aqui é importante observarmos que ele vai, após fazer a apresentação destas duas grandes verdades, ele vai tratar delas uma do lado da outra, o pecado e a graça. Então veja que coisa importantíssima aqui para nós meditarmos. E havia um objetivo na mente do apóstolo. O Espírito Santo inspira o apóstolo a trazer este ensinamento desta forma, com o objetivo de nos ensinar que eu e você somos pecadores e dependemos da graça de Deus para sermos salvos, porque não conseguimos de maneira nenhuma alcançarmos a salvação pelas nossas próprias forças, ok? Em segundo lugar, nós vamos identificar que o apóstolo ele vai tratar da força do pecado. E neste ponto, ele vai nos provar que o pecado existiu em toda a história do homem, desde Adão, e vai continuar até o dia do juízo final. Então, observem que esta questão é muito importante para nós entendermos, porque a partir deste entendimento, esta verdade, ela nos conduz à graça. Por quê? Porque nós então compreendemos que não somos capazes de vencer o pecado. Ao mesmo tempo que ele vai tratar da força do pecado, ele vai colocar diante de nós que a força da graça é muito maior. Aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário é muito maior do que aquilo que nós herdamos de Adão, que é o pecado. Em terceiro lugar, e esta última observação, para nós darmos início então ao nosso estudo, é que ele vai colocar diante de nós que dois homens deixaram duas heranças para toda a humanidade. O primeiro homem, Adão, deixou para nós como herança o pecado e a morte. O segundo homem, Jesus Cristo, ele deixou para as nossas vidas como herança a graça e a vida eterna. Então, amados, o apóstolo ele vai colocar a base, ou o que nos dá condições de nós sermos mortos para o pecado e vivos para Deus. Lembrando que toda essa questão do pecado e da graça, ela será colocada diante de nós neste encontro e no próximo, ok? Hoje nós estaremos estudando o versículo 12 ao versículo 15
e no nosso próximo encontro, do versículo 16 ao versículo 21. Então vamos ler Romanos capítulo 5, do 12 ao 15. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito, como a ofensa. Porque, se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Observem o versículo de número 12. E neste versículo está colocado diante de nós 4 verdades. A primeira dela, a origem do pecado no mundo. Esta palavra, no mundo, é importante, porque o pecado, ele existia na eternidade, como Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo de número 15, nos informa que Lúcifer, ele pecou contra o Senhor na eternidade. O livro de Judas nos informa de anjos que pecaram antes de existir a terra e o homem. Então veja que o pecado, ele entrou no mundo através de um homem, e este homem foi Adão. Porém, o pecado já existia na eternidade. A segunda grande verdade que nós encontramos aqui é a consequência do pecado. O apóstolo nos diz: o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte. Observem que a consequência que o homem leva pelo pecado é a morte. Romanos 6, 23 nos diz: o salário do pecado é a morte. Amém? Também a terceira grande verdade que nós encontramos aqui no versículo 12 é que a morte, ela passou a todos os homens. Ou seja, o pecado, ele está em todos os homens. E por este motivo é que todos os homens morrem. E aqui ele coloca diante de nós uma verdade muito clara. Porque não existe homem que viva na terra e que não morra. E esta verdade, ela precisa levar a nós refletirmos e entendermos que a consequência do pecado, ela é a todos os homens. Amém? Agora, a quarta verdade que está muito clara aqui neste versículo é que a última parte diz: por isso que todos pecaram. Observem que o apóstolo aqui neste versículo, ele tem um objetivo. Assim como ele fez nas outras doutrinas apresentadas por ele, por exemplo, a depravação, que nós estudamos em Romanos 1, do 18 ao 32. O objetivo do apóstolo é mostrar que todos os homens estão debaixo do pecado. E todos os homens precisam da graça de Deus. Esta é a primeira parte do ensinamento do apóstolo. Agora o versículo 13 e o versículo de número 14, o apóstolo ele vai nos mostrar a maneira em que o pecado ele se tornou evidente, ou seja, o que Deus usou para provar ao homem que ele é pecador. Observem
que o versículo 13 diz: porque até a lei estava o pecado no mundo. Veja bem, o apóstolo aqui ele divide a raça humana em relação ao pecado, em primeiro lugar, de Adão a Moisés. Ele diz assim: até a lei, ou seja, os homens que viveram do período de Adão até Moisés, estes homens também pecaram. Só que o que aconteceu? Ele fala: mas o pecado não é imputado não havendo lei. Ou seja, o homem ele não conhece o pecado se não tiver alguma coisa que diga para ele que isto é pecado. O grande objetivo do apóstolo é mostrar que mesmo o homem não conhecendo o pecado, mas ele reinava. A morte reinava. E uma prova muito clara disto, nós encontramos o caso de Caim, Luviano, que foi totalmente destruído por Deus por causa do pecado. Nós encontramos a própria vida de Noé. E nós encontramos também um caso muito claro desta abrangência do pecado, é Sodoma e Gomorra, onde todos foram mortos por causa do pecado. Então veja, o apóstolo traz este raciocínio, que mesmo o homem não sabendo, ele pecava. O versículo 14, ele fala: no entanto, a morte reinou. A morte reinou por quê? Porque o pecado estava estabelecido desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O objetivo principal destes versículos, eu compreendo pelo Espírito Santo de Deus, que é de nos deixar claro que eu não consigo vencer o pecado. Enquanto esta verdade ela não estiver no meu coração, eu não conseguirei vencer o pecado. Então observe que há uma sublimidade muito grande nestes versículos. Por quê? A partir do momento que eu entendo no meu coração que o pecado ele existia na eternidade, ele entrou no mundo através de Adão, e que essa transgressão ela passou a todos os homens, então logo eu não tenho condições de vencê-lo. E quando eu entendo isto, que eu não tenho condições de vencê-lo, então eu sou obrigado a depender da graça de Deus. E quando nós dependemos da graça de Deus, aleluia, então a verdade do Evangelho, ela está nas nossas vidas. E quando a verdade do Evangelho está nas nossas vidas, o reino das trevas é saqueado. O reino de Deus, aleluia, ele é constituído nesta terra. Então, amados e queridos que me ouvem através desta palavra, eu entendo a sublimidade que existe nestes 3 versículos, aleluia, que é uma doutrina que tem sido pouco ensinado, mas aqui o Senhor nos dá esta graça de, nesta oportunidade, nós estamos aqui relembrando que foi exatamente isso que Paulo ele ensinou para as nossas vidas, que nós não podemos vencer o pecado. Aleluia. Agora, observem algo muito importante também para nós estudarmos. É claro que nós não vamos nos ater a este ponto aqui, mas é interessante nós estudarmos os períodos históricos do pecado em relação à humanidade.
Veja que aqui neste versículo o apóstolo ele traz de Adão a Moisés. Mas é importante nós observarmos que de Moisés a Cristo houve um período que o pecado ele também reinou na vida dos homens. Observe também que é importante nós analisarmos sobre o período que vai de Jesus até os nossos dias. E neste período nós vamos encontrar particularidades do pecado em relação ao homem. Nós vamos encontrar maneiras em que o inimigo trabalha na vida do homem em relação ao pecado. Então, nós entendemos do versículo 12 ao versículo de número 14, o apóstolo ele vai colocar no versículo 12 a origem, a abrangência e a prova de que todos os homens pecaram. Amém? Ele vai colocar, ou ele vai ensinar e explicar que o pecado ele reina desde Adão até os dias de Moisés. Porém, nos dias de Moisés, o pecado continuou a reinar. E reina até hoje na vida daquele que não compreende e que não vive, que não procura a palavra do Senhor. Amém? Agora, é muito importante que, junto com o pecado, o apóstolo agora ele vai nos colocar a graça. E este versículo 15 do capítulo 5 de Romanos é um versículo que ele precisa estar escrito com ferro nos nossos corações. Porque aqui é, aleluia, o ponto alto do Evangelho. Este versículo, ele constitui-se de vida eterna para as nossas vidas. E a compreensão do que este versículo ele nos ensina, meu Deus, é maravilhoso. Nós vamos ler o versículo 15 e depois eu quero aqui ler o comentário de Matt Lane, que eu confesso que quando eu li o comentário deste versículo, neste comentário, o meu coração saltou de alegria. E eu, então, decidi ler este comentário para vocês. Amém? Observe o que está escrito, então, no versículo de número 15. Mas, esta palavra mas, ela é interessantíssima. Observe, o apóstolo colocou o pecado. Disse que ele entrou por um homem, disse que ele trouxe a morte e que ele passou a todos os homens. Tá certo? E ainda provou que a prova de tudo isso é verdade, porque todos os homens morrem. Agora, ele tem uma outra questão para colocar. E ele diz, mas não é assim o dom gratuito. Veja que a graça de Deus, ela é diferente do pecado. A graça de Deus, ela não age igual o pecado age na vida do homem. Olha o que diz. Não é assim o dom gratuito, como a ofensa, ou como o pecado. Por quê? Porque ele não é igual. Porque a graça é diferente do pecado. E aí ele vai explicar. Se pela ofensa de um morreram muitos. Agora observem esta palavra. Coloque no teu coração esta palavra. Se pela ofensa de um homem, Adão, muitos morreram,
muito mais a graça. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo conduza os nossos corações ao entendimento de algumas palavras colocadas aqui, neste versículo pelo apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, a palavra muito mais a graça de Deus. O que significa isso? Observem que aqui a graça, ela está em contraste com o pecado. Observem que o pecado trouxe consequência. Agora, o que a graça traz, em primeiro lugar, ela é muito mais. Em segundo lugar, observem a palavra abundou sobre muitos. E aqui eu entendo e quero te convidar para nós continuarmos estudando esta carta de Romanos. Porque o apóstolo ele está colocando o fundamento do que me dá condição de ser morto para o pecado. Ao mesmo tempo que eu preciso ser morto para o pecado, eu preciso ser vivo para Deus. Só que isto só vai acontecer quando eu compreender isto que Deus fez. E isso que Deus fez é colocado pelo apóstolo aqui, nestes versículos. Então, veja que coisa maravilhosa que o Senhor coloca diante de nós. E para nós comentarmos este versículo, lermos o comentário bíblico de Matthew Henry. Olha o que nos diz aqui o comentário. Em que a transmissão da graça e do amor por intermédio de Cristo ultrapassa a transmissão da culpa e da ira por intermédio de Adão. Veja que o objetivo de Paulo no versículo é nos informar como a graça é maior do que o pecado. A herança que Cristo deixou para nós, que é a graça e a vida eterna, é muito maior do que a herança que Adão deixou para nós, que é o pecado e a morte. Aí ele continua dizendo assim, a isso ele nos mostra no versículo 15, e isso é planejado para a exaltação da riqueza do amor de Cristo e para o consolo e o encorajamento dos crentes, os quais, considerando que ferida o pecado de Adão tem provocado, podiam perder a esperança de conseguir um remédio proporcional. As expressões que o apóstolo usa são um pouco complexas, mas ele quer dizer, em primeiro lugar, observem, em primeiro lugar, se a culpa e ira são transmitidas, muito mais a graça e o amor. Aleluia. Pois é adequado à ideia que temos da bondade divina supor que ele devia estar preparado para salvar com base em uma justiça imputada, do que para condenar por uma culpa imputada. Muito mais a graça de Deus e o dom da graça. De todos os seus atributos, a bondade de Deus é, de maneira especial, a sua glória. E é essa graça que é a raiz, o seu favor por nós em Cristo. E o dom é pela graça. Nós sabemos que Deus está mais inclinado a mostrar misericórdia do que punir.
Olha que coisa maravilhosa. Em segundo lugar, o apóstolo ele quer dizer o seguinte: se havia tanto poder e eficácia para nos condenar, como parece que havia no pecado de um homem que era da terra, terreno, há muito mais poder e eficácia na justiça e na graça de Cristo, que é o Senhor, aleluia, do céu, para nos justificar e nos salvar. Um homem que nos salva é Jesus Cristo. Com certeza, Adão não podia propagar um veneno tão forte, mas Jesus Cristo podia fazê-lo com um antídoto tão forte e muito mais forte. Em terceiro lugar, é a culpa de uma única ofensa de Adão que está servindo para a nossa acusação. O julgamento era por uma só ofensa, mas de Jesus Cristo nós recebemos e obtemos uma abundância da graça e do dom da justiça. O rio da graça e da justiça é mais profundo e mais largo do que o rio da culpa, pois essa justiça não apenas nos leva embora a culpa daquela ofensa, mas de muitas outras, até mesmo de todas. Oh, aleluia! Deus em Cristo perdoa todas as nossas transgressões. Colossenses 2:13. Em quarto lugar, a morte reinou pelo pecado de Adão, mas pela justiça de Cristo não foi apenas um ponto final colocado no reino da morte. Porém, os crentes também são designados a reinar com Ele em vida. Versículo 17. Na e pela justiça de Cristo, nós temos, não temos somente uma carta de perdão, mas uma patente de honra. Não somos apenas livres de nossas cadeias, mas como José, somos promovidos ao segundo cargo e feitos para Deus reis e sacerdotes, não somente perdoados, mas promovidos. Oh, aleluia! Através de Cristo e sua justiça, somos designados para e instalados em privilégios maiores do que os que perdemos pela ofensa de Adão. O emplasto é maior que o sofrimento e tem mais efeitos curativos do que este tem efeito mortais. Retomando dois pontos comentados por Mark Twain. Em primeiro lugar, o rio da graça é mais profundo e mais largo do que o rio do pecado. Ou seja, não existe pecado que Deus não possa perdoar. Em segundo lugar, Cristo conquistou para nós não somente o perdão, mas Ele conquistou para nós a posição. Porque em Cristo não somos apenas perdoados, mas somos feitos reis e sacerdotes. O perdão que Cristo nos traz, aleluia, nos coloca em uma posição de sermos embaixadores de Cristo aqui nesta terra. Amados, nós estaremos continuando estudando estes versículos. E hoje nós analisamos aqui as bases que o apóstolo colocou, que nos darão condições de nós morrermos para o pecado
e vivermos para Deus. É claro que a doutrina não termina. Nós estamos estudando, procurando identificar o que Paulo ensinou e como ele ensinou. E aqui neste versículo, algo que tem ocorrido ao meu coração enquanto eu estudo, enquanto eu oro, enquanto eu me preparo para explicar estes versículos, é o seguinte: a importância de nós compreendermos que somos pecadores. A importância de nós nos interiorizarmos no nosso espírito e dizer para nós mesmos: Senhor, eu não tenho condições. Senhor, eu pequei. Esta minha atitude é ao contrário à tua palavra, mas tenha misericórdia de mim. Aleluia. Porque a graça de Deus, ela é muito maior. A graça de Deus, ela é muito mais forte. Então, amados e queridos que nos ouvem, entenda que nestes versículos o apóstolo ele faz esta apresentação do pecado e da graça. E ele nos mostra a consequência, a abrangência e a prova desta abrangência do pecado. Mas ele nos mostra também que a graça de Deus é muito maior que o pecado. Amém? Eu quero orar com você nesta oportunidade, que o Espírito Santo possa produzir em nossos corações estas verdades tão sublimes do Evangelho. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso eterno Pai, Jesus querido, do profundo do meu coração, eu quero te agradecer. Em primeiro lugar, Senhor, pela vida que o Senhor tem me dado. Agradecer a Ti pela oportunidade de poder entender a Tua palavra. E compreender, papaizinho amado, que o entendimento, ele me leva à graça. Ele me conduz para aquilo que o Senhor tem na minha vida. E eu tenho certeza que isto também acontece na vida dos que nos ouvem, quando nós conseguimos entender a Tua palavra. Então, papaizinho amado, abra os olhos do nosso entendimento para estas verdades, e que assim as nossas vidas sejam transformadas. Abençoa cada um que nos ouve, meu Deus, cada um que nos acompanha nestes estudos. Levanta a geração da última hora. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. No nosso próximo encontro, nós estaremos estudando do versículo 16 ao versículo de número 21. E aqui nós vamos encontrar algo maravilhoso. O apóstolo ele vai balancear o pecado e a graça. Ele vai nos dizer o que o pecado causou e o que a graça causou. A herança que Adão nos deixou e a herança que Cristo nos deixou. Então, eu te convido para nos acompanhar. Eu tenho certeza que Deus estará nos abençoando. Amém.